Augusto, muito obrigado pela sua participação ao vivo no Tá Na Área. Boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite aos ouvintes aí do Sport TV, do programa Tá Na Área. É um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Como é que está o ânimo para vocês do esporte? No Fluminense, o Cuca acredita ainda, o Botafogo tem esperança. E o esporte? Como é que estão as coisas para o lado do esporte? O esporte tem convicção. A gente não só tem esperança e acredita, como tem convicção na permanência na primeira divisão. Não é lógico que aconteceu agora com o jogo contra o Flamengo. Não é você imaginar que o esporte vai ganhar todos os jogos que tem daqui para frente é uma mentira. Nós vamos perder jogos, vai ter jogos que o esporte vai perder. Não é? Agora que não pode estar perdendo jogos de confronto direto, como por exemplo o próximo jogo do Atlético Paranaense, para nós é um confronto direto. Não é? O time está motivado, a comissão técnica está motivada, e a gente acha que tem condições perfeitas de sair dessa situação. Vocês estão trabalhando com que projeção? Você acredita que o esporte vai precisar de quantas vitórias? Já que você admite que não vai vencer os 14 jogos. Olha, eu não vou nem trabalhar com vitórias, mas a gente acredita que com 45 pontos. 45 pontos o esporte estaria fora, né, dessa zona de rebaixamento. Então nós precisamos fazer 25. Nós estamos com 20, precisamos fazer 25. E ainda levando em consideração como vai ficar a questão dos confrontos diretos. Né? Nós vamos enfrentar, por exemplo, Santo André, Recife, Fluminense em Recife, Curitiba em Recife. Né? São times que talvez vão estar nessa briga aí com a gente. Eu queria só mudar o foco em relação a esse momento. Queria que você fizesse uma análise de como há alguns meses o esporte vivia um momento mágico na Libertadores e agora vive esse drama de brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. É difícil até fazer uma análise. Todo mundo faz essa pergunta. Não é lógico, se eu tivesse a resposta, talvez o esporte não tivesse essa solução, nessa situação. Porque veja bem, o time é o mesmo, não é, da Libertadores, com exceção do Paulo Baia, que na época não estava bem, não é, aqui do clube, não jogava um grande futebol, e o Daniel Paulista, que saiu por contusão. Não é? Além disso, foram feitas 12 contratações. Não é? Então o time foi qualificado mais ainda. Mas não existe problema aqui de ordem financeira, não é? Com muita dificuldade, é um clube do Nordeste, vocês sabem da dificuldade que a gente enfrenta aqui, mas o esporte está rigorosamente em dia com sua folha de pagamento. Não é? Então a gente não fica procurando entender o que é que está acontecendo. Trouxemos grandes treinadores, né? Saiu o Nelsinho Batista, fomos buscar o Emerson Leão, não é? Agora depois da saída do Emerson Leão, fomos buscar o Chamusca, que é um perfil já mais parecido com o Nelsinho. Então a gente não está procurando entender o que é que está acontecendo. Você veja, nós disputamos com o Palmeiras, naqueles 4 jogos da Libertadores, não é? Jogos equilibradíssimos, e você vê hoje o Palmeiras na frente do campeonato, entre os 4 primeiros e o Sport entre os 4 últimos. Realmente fica difícil você ter uma explicação para isso. Felipe Alwin tem uma pergunta para você, Augusto. Boa noite, Augusto. Alguns clubes estão vivendo situação semelhante à do Sport, esse risco de rebaixamento, estão apelando para o chamado doping financeiro, né? Que é aquela injeção financeira. O Fluminense prometeu um bicho de R$1 milhão. Pois é, eu queria ver se o Sport também está fazendo a mesma coisa. Tá sim. A gente discutiu com o elenco, não é, uma proposta de metas, não é, que não é uma meta, não adianta você botar só apenas uma meta de final de campeonato. Não, se o esporte escapar do rebaixamento, vocês vão ter uma bonificação. Além disso, a gente colocou essa questão de metas. Nós, na época que Chamusca chegou aqui no esporte, faltavam 20 jogos. Não é? Então nós dividimos esses 20 jogos, a tabela, em 4 grupos de 5 jogos, onde a cada 5 jogos o esporte tem que fazer 9 pontos. Não é? A tabela sequenciada, não é? Então a cada 5 jogos, se a gente fizer 9 pontos, existe uma premiação. Augusto, por gentileza, Augusto, o fato de ter trazido o Chamusca agora, e você disse agora mesmo que é um técnico no perfil do Nelsinho, indica de alguma forma que o esporte possa ter se arrependido daquela saída do Nelsinho? Pode ter sido aquela ruptura uma das causas dessa queda do esporte mesmo? Olha, eu não penso dessa forma. Primeiro, colocar com clareza, né? Quem pediu para sair do esporte foi Nelsinho. Lá, o esporte não botou Nelsinho para fora em momento algum. Né? Nelsinho pediu para sair do esporte, caráter revogado, porque não queria mais permanecer. Saiu o Nelsinho. Mas se a gente avaliar, tirando a Libertadores, não é, o Nelsinho dirigiu o esporte ainda no Campeonato Brasileiro em 3 jogos. Disputamos 9 pontos, ganhamos apenas 1. Não é? Então ali já se mostrava que existia, eu acho, um desânimo pela perda da Libertadores.
Não é uma sequência que todo clube passou quando saiu da Libertadores. Eu acho, inclusive, que os clubes brasileiros eles têm que se preparar hoje em dia, não é, de como sair da Libertadores, não é, após uma desclassificação. Porque se você for observar o histórico, acontece com todos os times. O problema do Sport é que a gente não conseguiu trazer o time de volta para o trilho. Perfeito. Augusto, muito obrigado pela sua participação conosco ao vivo. Foi um prazer tê-lo no Tá Na Área. Uma ótima noite. Eu espero poder contar com você outras vezes. Muito obrigado. Eu estou à disposição de vocês. Obrigado também pela atenção. Valeu. Bom, a explicação tivemos as explicações do Sport em relação ao momento do time.